uma cartilha que fala de descargas atmosféricas de forma lúdica para crianças. A ABMRA, Exalc, produtores rurais e outras entidades parceiras trabalham um projeto estratégico sobre a marca agro do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no TV USP Informa de número 86. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é a edição número 86 do TV USP Informa, a revista eletrônica da TV USP Piracicaba. O que acontece quando um docente e pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente da USP e uma ilustradora se unem para falar sobre descargas atmosféricas para crianças? A resposta você confere a partir de agora. Hoje a equipe da TV USP veio até aqui o IEE, Instituto de Energia e Ambiente, na USP Butantã, aqui na capital paulista, para conversar com o professor Hélio Eiji Sueta, pesquisador e docente do IEE e que acaba de lançar, junto com a ilustradora Juliana Lino Paranhos, essa obra, Um Caminho Quase Suave, uma cartilha sobre proteção contra raios, feita especialmente para crianças. Professor Hélio, muito obrigado por nos receber aqui no IEE para falar um pouco sobre essa obra. Um prazer estar aqui com o senhor. O prazer é todo meu. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a sua carreira, professor, explicando um pouco da sua história aqui no IEE, sua pesquisa, para chegarmos então depois a falar efetivamente dessa obra. Ok. Bom, meu nome é Hélio Eiji Sueta, eu sou engenheiro, mestre, doutor. Fiz todo esse estudo na Escola Politécnica aqui da USP. Estou no Instituto de Energia e Ambiente, que na época era Instituto de Eletrotécnica, desde 1982. Ou seja, irei fazer 43 anos de IEE. E eu trabalho na ABNT, na comissão de normas sobre esse assunto. Então eu já fui o coordenador por um tempo muito curto, mas há mais de 20 anos eu sou secretário da comissão que trata sobre proteção contra descargas atmosféricas. E eu, junto com o coordenador, nós somos os representantes do Brasil na IEC, que é a norma internacional que trata desse assunto. E foi assim, então, que nasceu a ideia dessa publicação, Um Caminho Quase Suave. Fala um pouco disso, professor. A ideia nasceu em uma reunião de uma associação que nós estamos lentamente montando, que chama APAR, que seria a Associação dos Profissionais de Proteção e Alerta contra os Raios. São pessoas lá da nossa comissão de estudo da ABNT, onde nós já temos um site dessa associação, mas a ideia é ter materiais, e um dos materiais que a gente pensou seria um livrinho para as crianças. Nós temos, assim, trabalhos técnicos sobre esse assunto, temos notícias que saem sobre esse assunto, tudo que sai sobre acidentes com raios a gente procura colocar nesse site da APAR. Agora, existem números estatísticos? O que levou vocês a se preocuparem, a olharem assim, com esse olhar mais atento para a questão da criança e sua relação com essa questão, professor? Então, no Brasil, mais no passado, morriam por volta de 150 pessoas por ano devido a raios, né? Esse número, graças a Deus, está diminuindo.
Então, hoje, assim, o que a gente tem, porque é muito difícil ter esses números, a gente consegue através de informações na internet, informações na mídia mesmo. Tem uma associação que chama Abracopel, chama a Associação Brasileira dos Perigos da Eletricidade, que eles fazem o anuário e todo ano eles fazem uma estatística de acidentes, tanto da parte elétrica, né, de choques elétricos, como a parte de descargas atmosféricas. Então, esse número está diminuindo, já foi 150, hoje por volta de 50 mortes. Mas mesmo assim são mortes que poderiam ser evitadas. Professor, agora com relação ao volume de raios, é fato, porque a gente ouve muita coisa por aí, é fato que a incidência tem crescido de forma considerável nos últimos anos? Há respaldo científico para isso? Sim, tá. Bom, o raio tem tudo a ver com nuvem, né? Lógico, e com aquecimento. Então, com esse aumento do aquecimento global, tem tido tempos mais quentes, temperaturas maiores, né? E a formação de nuvens e, portanto, tem aumentado a quantidade de raios. O Brasil, muitas vezes, ele é considerado o campeão mundial de raios. Isso por quê? Porque ele fica numa região tropical, portanto, uma região quente, e ele tem uma extensão enorme. Então, você tem muita formação de nuvens apropriadas para o raio. Então, tem locais aqui que chegam a ser mais de 30 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano, que é um número bem alto. Se você imaginar, a média europeia é 4. Impressionante. E aí, professor, o senhor então, dotado desse conhecimento, dessas informações, resolveu juntar conhecimento com o trabalho de uma ilustradora e gerar uma obra destinada diretamente às crianças. Quer dizer, diferentemente talvez de outras iniciativas que vão falar com os pais, com os adultos, vocês estabelecem então contato direto com as crianças. Por que isso? Nós acreditamos que você tem que começar por baixo ali, vai para as crianças e assim para o leigo também, né? O problema maior é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre como se proteger. Às vezes a pessoa vê, poxa, está chovendo, vou para baixo de uma árvore. E isso é um problema, porque essa árvore pode ser atingida por um raio, e uma vez que ela for atingida, mesmo que você não esteja encostando nela, se você estiver encostando nela, você vai ter o que a gente chama de tensão de toque. Se você estiver próximo a ela, pode ter uma descarga lateral, o raio caindo na árvore, uma parte da descarga vai para a pessoa. Ou então, o que acontece muito é tensão de passo. Então, o raio caindo em qualquer metal ou alguma coisa, pode ser até uma árvore mesmo, né? Ele tem a corrente, ela se distribui pelo chão e o solo, ele ele tem uma resistividade. Então, se você tem corrente vezes resistência, você vai ter tensões. Então, ele cria diferentes tensões no solo, e aí se a pessoa tiver com um pé em uma tensão e outro pé em uma outra tensão, vai ter uma diferença de tensão que pode ocasionar aquilo que a gente chama de tensão de passo. Tem uma história que eu ouço muito desde criança, que é aquela máxima, né? Se o tempo virar e começar a ficar nublado, sai de dentro da água, né? Se estiver na piscina, na praia, no rio, sai de dentro da água por causa do risco de descarga. Isso também procede, professor? Também, principalmente porque, no caso, a água, em geral, ela tem uma condutividade alta. Então, assim, se o raio atingir em algum ponto na água, né, então ele pode sobrar alguma coisa para a pessoa que esteja dentro da água, sim. Agora vamos falar um pouquinho do conteúdo, professor. Quem tiver acesso a esse material, que informação vai receber? Tá.
Eu não quis fazer um livro totalmente didático, assim, por exemplo, o raio é isso, tal, a descarga atmosférica, o trovão é isso e tal. Eu não quis fazer um livrinho, assim, didático, né? Esse livro não é um livro didático, é um livro para criança porque ele tem uma historinha. Então tem, assim, os personagens que estão num sítio, e aí eles vão atrás de uns cachorrinhos que fugiram. E aí nesse caminho, por isso é um caminho quase suave, acontece uma série de coisas. Então eu mostro, por exemplo, vaquinhas tomando choque na cerca, por causa de um raio que caiu nessa cerca. Cerca de arame é um problema, tá? Você ficar encostado numa cerca quando tiver ocorrendo tempestades com raios, é perigoso, muita gente morre por causa disso. Aí depois uma das crianças coloca o celular na tomada para poder se comunicar, e aí o raio cai na eletricidade, né? Uma rede de energia, e aí vai e explode o celular dela, queima o celular, né? E aí começa a dar incêndio até na própria casa, né? Isso está um pouco exagerado, mas pode acontecer, né? E aí, então, não usar o celular plugado na tomada quando estiver tendo raios, tempestades com raios, né? Não fazer isso é muito importante. Então, a gente tenta pegar todos esses temas e colocar na historinha. Perfeito. Professor, e quem quiser ter acesso a esse material, qual é que é a proposta de vocês para distribuição? Como é que vai funcionar isso? Sei que tem a versão impressa, que eu tenho em mãos aqui, tem também disponível a versão eletrônica. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da divulgação e da distribuição? Tá. A versão digital, né, o e-book, ele está no site do IEE, né, Instituto de Energia e Ambiente. Está disponível a qualquer pessoa, é só entrar nesse site, já procurar ali, acaba achando o link e aí você pode baixar o PDF. A impressa, nós fizemos 1.500 exemplares, tivemos lançamento, tivemos alguns eventos onde uma boa parte disso a gente já distribuiu. Mas a ideia principal é passar pelas escolas públicas aqui da região e deixar nessas escolas para serem, não distribuído para todas as crianças, mas pelo menos para ficar na biblioteca, para ficar disponível para as crianças. E eu estou agora com uma versão em inglês que está sendo finalizada. Eu tenho contato com a pessoa que é uma das maiores especialistas mundiais, é uma médica americana, o nome dela é Marianne Cooper, que trata desse assunto. Ela é especialista assim, nas doenças, de como faz com os ferimentos, ou mesmo nessa divulgação, né, de como se proteger dos raios e tudo. E ela está... eu já fiz uma primeira tradução e ela está acertando para uma linguagem que ela acha legal. Aí nós vamos divulgar em praticamente todo mundo esse livro. Muito bom. Professor Hélio, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui no IEE e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Espero que esse livro ajude as pessoas a se protegerem dos raios. A ideia é, se a gente conseguir salvar uma vida que seja, já valeu a pena todo o trabalho. O TV USP Informa número 86 vai para um rápido intervalo, mas volta já com mais novidades para você. Não saia daí. A força do agro brasileiro e suas contribuições para o bem-estar social mereciam uma marca. Por causa disso,
Profissionais de comunicação e marketing, pesquisadores, docentes e produtores rurais se uniram em torno do projeto Marca Agro do Brasil, que você conhece melhor a partir de agora. Que o Brasil é recordista mundial na produção de alimentos, todos sabemos. Mas como nós brasileiros vemos e percebemos o agronegócio brasileiro? Para tentar mapear essas percepções e ajudar a construir uma marca forte, a ABMRA, Associação Brasileira do Marketing Rural e Agronegócio, junto a entidades parceiras, entre elas a Exalc, lançou o projeto Marca Agro do Brasil. Nós costumamos dizer que o agro se comunica muito bem, mas ele se comunica da porteira para dentro. Veja bem, o agro é o único setor no mundo que tem uma quantidade de veículos que nenhum outro setor tem. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 6 emissoras de TV dedicadas exclusivamente ao agro. Fora as emissoras que têm programas específicos. Nós estamos falando de emissoras que têm a programação inteira sobre o agro. Temos aproximadamente 45 revistas, títulos de revistas, exclusivamente do agro. Temos centenas de sites e portais dedicados e publicando matérias e materiais sobre o agronegócio. Então, o agro, ele aprendeu a se comunicar muito bem, mas ele se comunica para dentro da porteira. E aí, há cerca de 5 anos, um grupo de profissionais fez uma avaliação e entendeu o seguinte, que é necessário que o agro, que o setor se comunique com a sociedade urbana, porque ele se tornou refém de uma série de detratores internamente no país e fora do país. E aí começamos a fazer um trabalho, esse grupo de profissionais criou um movimento chamado Movimento Todos a uma Só Voz. Então, é um grupo formado por C-levels, por pesquisadores, por professores, que inclusive temos a grata satisfação e a honra de ter professores como o professor Eduardo Spers, como a professora Luciana Florencio, que desde o início nos acompanha neste projeto. Muito bem. E ao longo desses 5 anos que eu comentei, nós fomos construindo um projeto de posicionamento e construção de marca. E, num determinado momento, nós sentimos a necessidade de pesquisa. Na verdade, nós sentimos a necessidade de entender o que pensa o brasileiro sobre o agro do seu país. Porque, até então, o que acontecia? Entidades, associações, profissionais nos diziam aquilo que eles achavam. E num projeto estratégico de posicionamento e construção de marca, nós não podemos trabalhar com achismo. Nós temos que trabalhar com informação científica, com metodologias que nos tragam a informação realmente embasada e a informação confiável. E aí, este grupo de profissionais se juntou com outros profissionais C-levels e se criou o maior projeto de pesquisa já realizado no Brasil, chamado Pesquisa Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro. Bom, o que é, na verdade, o projeto Marca Agro do Brasil? Ele é um grande movimento e não uma campanha de valorização do agro. Ele é um grande movimento que o projeto começa com a construção de um hub de conteúdos. Então nós teremos lá 12 profissionais, entre publicitários, profissionais de marketing, jornalistas. E dentre esses profissionais nós temos um profissional especialista em metodologia de ensino. Qual é o papel desse profissional nesse grupo?
ele nos ajudará a fazer a adaptação do conteúdo para 3 públicos: crianças, jovens e adultos. Então, o mesmo conteúdo, a mesma essência do conteúdo terá 3 formas diferentes de abordagem, porque é necessário, porque é importante. Então, nós começamos com o hub de conteúdo, depois nós teremos ações em escolas públicas, nas principais capitais do país. Nós falaremos com os alunos da pré-escola e com alunos do ginásio. Então, falaremos com crianças e com jovens. Depois nós vamos para a universidades de jornalismo, porque nós queremos conversar com o estudante de jornalismo. E desde essa fase, ensinar e explicar o que é de fato o agro e o quanto o agro faz a nossa vida melhor e quanto ele evoluiu nas questões de tecnologia, de inovação e de sustentabilidade. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na sede da ABMRA para esse bate-papo. Eu é quem agradece aí a visita de vocês, estamos à disposição e evidentemente estamos juntos nessa grande missão de tornar o agro uma paixão nacional. Esse objetivo, então, de criar uma proposta de valorização do agro, ela não é nova, né? Eles já foram tentadas em outras vezes, mas essa veio com uma proposta um pouco diferente, dado a esse contato com as empresas, né? Com associações e com pesquisa, né? Então tinham empresas de pesquisa envolvidas, né, nesse projeto, a SPM e a Exalc, né, pelo contato que a gente tem e por termos feito várias, né, participações já, né, a Exalc e por intermédio aí, né, do meu grupo, do Mark Exalc, já interagimos várias vezes com a BMRA. Então foi feito esse convite, né, por isso da participação. E por que da participação de instituições de pesquisa e de ensino? Para dar esse caráter da confiabilidade e da validade. Então, a preocupação foi desde o início que a gente produzisse dados reais sobre o fato da comunicação, da percepção das pessoas, do público em geral em relação ao agronegócio. E aí eu já começo com uma questão de definição que é importante, né, a gente aqui colocar. Se a gente pega pelo IBGE, ele vai se basear o PIB, por exemplo, pela produção, né, que vai dar aí 4%. Mas se você pegar pelo conceito do Goldberg, lá na década de 1950, dos sistemas agroindustriais, que virou o conceito de agronegócio, você vai envolver a cadeia, né? Então, se você pensa no algodão, é desde a produção, né, o fio ali, a industrialização, até chegar, né, ao consumidor final. Então aí, né, que é o que CPEA avalia, né, vai dar mais de 40% do PIB. Então isso é importante porque às vezes existe essa confusão, agricultura familiar versus agronegócio. Então a gente está falando de um projeto que é para divulgar o agronegócio, o agro, tanto pequeno, né, produtor quanto grande produtor, né. Hoje mesmo nós temos aqui, eu e mais 4 professores, participamos de um projeto da FAPESP que visa incentivar indicações geográficas, né? O que tem tudo a ver com valorização, né? Com marca, mesmo que específicas de locais, no sentido de passar para o consumidor o valor que você tem dentro do agronegócio. O que é esse valor? Uma produção sustentável, né? É um conteúdo informacional, né, sobre as especificidades, tanto do local, quanto do produto, quanto das pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo de produção. Então, tudo isso acaba ficando dentro do agro, né? Então, essas iniciativas, elas são importantes para passar para o consumidor final, que está distante, né? Hoje ele é muito urbano, nós tivemos uma pandemia,
né? Então as pessoas ficaram distantes da realidade do agronegócio, grande parte, né, da população. Então essa iniciativa visa, né, fazer esse resgate, né? Não é só para dizer que o produto, né, o agro é importante, não, é para realmente melhorar o alinhamento informacional sobre o agro. Tem problemas? Tem problemas, né? Mas tem muitas potencialidades e valores que não estão sendo devidamente informados ao consumidor final, né? Nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e lembramos que a sua participação é sempre muito importante para nós. Envie suas sugestões de pauta, suas críticas, dúvidas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Sua participação é muito importante. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau!